Agora, falando em dinheiro em billions, os valores bilionários de emendas parlamentares nos últimos anos e a quase total autonomia de deputados e senadores na distribuição do dinheiro têm levado pequeninas cidades ao topo do ranking de recebimento da verba por habitante. Todas as 10 cidades proporcionalmente mais beneficiadas têm menos de 6 mil moradores. A cidade de Mar Vermelho, por exemplo, na zona da Mata de Alagoas, tem uma população de 3 mil pessoas e foi o terceiro município do país mais beneficiado. Vale lembrar que o estado da Alagoas é o estado tanto de Renan Calheiros quanto de Arthur Lira e também de Fernando Collor, mas não está mais lá. Tá? Até o início do mês, Mar Vermelho recebeu 6,4 milhões de reais em emendas neste ano, o equivalente a pouco mais de 2 mil reais por habitante. As cidades de Bom Sucesso e Curral Velho, na Paraíba, vivem uma situação similar à de Mar Vermelho. Elas têm menos de 2 mil habitantes e estão no topo das mais beneficiadas pelas emendas. Você vê que dá para você pagar 2 mil reais de salário para cada habitante por mês, não precisa de mais nada. E outra, só lembrar aqui que nós falamos da Alagoas, que a turma do Arthur Lira, nos últimos 7 anos, mandou 1 bilhão de reais para o chamado Hospital do Açúcar, tá? Lá em Maceió. O Hospital do Açúcar, 1 bilhão de reais nos últimos 7 anos. Pergunta se o Hospital do Açúcar está com pagamento de salário em dia, tem equipamento para atender a população. Então fica aí. Ô Pavinato, sabe o que me deixa mais perplexo? Bom, que a gente já sabe que São Paulo paga a maior parte dos impostos e não recebe de volta da União, isso a gente já sabe, ok. O ponto é, se tanto dinheiro vai para estados mais pobres, o que em tese seria uma justiça social, ok? Por que esses estados nunca se desenvolvem? Porque os políticos locais fazem o quê com o dinheiro? Vou deixar a pergunta no ar para o professor Marcelo Suona responder. Eu acho que o Reagan que dizia, né, os planos de assistência ou aquilo que é feito para assistência social deveria ser avaliado a sua eficácia ou a sua vitória, não pela quantidade de indivíduos que são acrescentados no projeto, nos planos de assistência, mas a quantidade de indivíduos que saem dele porque resolveu. Você está falando aí porque não serve para porcaria nenhuma. Na realidade, esse dinheiro que vai lá é um dinheiro que não precisaria de hipótese alguma está sendo utilizado da maneira como está. Qual é a crítica que se faz? E eu posso estar enganado. Você disse muito bem, o Estado de São Paulo não precisa do Brasil. Não estou, pelo amor de Deus, ministro Alexandre de Moraes. Eu sei que na Constituição está falando que é crime você ir contra a federação. Não estou sendo contra a federação, não estou querendo a separação de São Paulo. Mas São Paulo não precisa do Brasil. Outros estados também não precisariam, o Rio Grande do Sul não precisaria. Se o Rio Grande do Sul não tivesse no Brasil, o Rio Grande do Sul já teria resolvido o problema deles com o dinheiro que tem lá. Não precisaria estar recebendo esmola do governo federal e mentira do governo federal. Mas veja, o governo de São Paulo não precisa do Brasil. O que ele tem é o suficiente para se sustentar. Legal. Qual é a grande questão quando a gente vê dessas emendas que são colocadas ali? O dinheiro de São Paulo vai para lá e as emendas são convertidas em projetos que são interferência do Legislativo no Executivo para dar racionalidade para o orçamento da União. Só que o orçamento da União, na realidade, o que sobra para o governo aplicar nesses projetos é 10%. O restante todo é impositivo. É para pagar custos, é para pagar o funcionalismo público. Esses 10%, que, como você disse, é um dinheiro que São Paulo não precisaria estar se ajoelhando, porque o São Paulo tem, são os 10% em que, quando você olha, estão sendo mal gerenciados e poderia ser tratado adequadamente se desse um caráter menos Brasília e mais Brasil, em que cada um tivesse autonomia. Por qual razão? Porque o problema da ineficácia e ineficiência desses lugares, da pobreza desses lugares, decorre das políticas públicas que estão colocadas lá, em especial as políticas de atração de investimentos. Vamos supor que eu sou prefeito de uma cidade porcaria em qualquer lugar do Brasil. O que é que eu faria?
todos aqueles que quiserem investir aqui, 0 de imposto por 10 anos, e a gente vai trabalhar fazendo uma pressão de buscar empréstimos e financiamentos para criar a malha viária e uma infraestrutura Mas adequada. você sabe que você está falando bonito, porque é safadeza. Essa notícia, Exato. ela quer safadeza. Você viu o nome de alguma cidade do Rio Grande do Sul aí? Não, não viu. Da mesma maneira que o Lula nunca viu preto no Rio Grande do Sul, né, Geisiane? Eu não vi cidade do Rio Grande do Sul aí. Eu sei que é safadeza. O que eu estou dizendo é que a prova de que é safadeza, porque o processo para inverter isso e criar o desenvolvimento não passa pela concentração dos recursos no governo federal para eles distribuírem de acordo com o que eles querem para a corrupção. João, presta atenção, Geisiane. Sabe esse hospital que se chama Veredas, né? É o Hospital da Açúcar, do 1 bilhão. 1 bilhão nos últimos 7 anos, tá? Aliás, tem um contrato milionário com o escritório de advocacia, que o Veredas é cliente da mulher do Toffoli. Né? E olha que coisa interessante, na reportagem do Piauí, tá? Não é de jornal fascista, é de jornal democrático aqui, ó. Fala o seguinte, ó. Na Covid, em setembro, por exemplo, não teve um único paciente, nem na UTI, nem na enfermaria, enquanto que a Santa Casa estava lotada. E o hospital recebendo dinheiro. E você vê que o que espanta, além de tudo, é esses parlamentares, especialmente senadores desses estados menores, com pouca população, pouco recurso, eles são muito expressivos no jogo político. Eles são mais expressivos que os senadores de São Paulo, do Rio Grande do Sul, muitas vezes. Você vê, por exemplo, o próprio Amapá nos presenteou com Alcolumbre, né, Randolph Rodrigues, essas figuras que têm uma super proteção na mídia, né, atuam bastante e fazem esse trânsito de dinheiro. O Brasil não é pobre por conta disso, por conta da falta de recursos, porque recurso tem muito para saúde, segurança, para educação, tem muito recurso. Fica-se a esquerda dizendo tributar bilionários, o Brasil é trilionário, o Brasil tem PIB de trilhão, então não é falta de recurso. E como você colocou no começo, Pavinato, até é uma gritante, assim, na minha visão, compra de voto. E acho que tudo passa pelo Senado, que a estrutura dele ele é puramente para manutenção das oligarquias, de estados pequeníssimos, né, muito pequenos, com pouca população, poucos recursos, mas cujos senadores mandam ali no Senado e quem paga a conta, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas, Centro-Oeste, fica a ver navios pagando Brasília. Ó, eu vou voltar aqui para te passar. Ele tem dívida trabalhista, esse hospital do 1 bilhão, que não atende. E olha o que engraçado. A verba, a emenda, né, você tem lá, bem ou mal, a lei de acesso à informação, você sabe quanto que o político repassou para tal lugar. Mas esse hospital, por exemplo, ele não é público. Então você não consegue auditar. Exato, você não tem a lei de transparência. Não é um dinheiro a parte da saúde no Brasil. Entrou é o buraco negro. Exatamente. Você sabe o que me chamou a atenção nessa matéria? Eu vou trazer aqui uma informação. Não pode mais falar buraco negro. Ah, é verdade. Não pode, pode mais usar buraco Porque negro. é buraco o quê, então? É o buraco da lacraia. Buraco Lá no afrodescendente. Pavio, um ouvinte disse assim, chame de fiofó escuro. Não pode também. Pode também. Olha, uma coisa me chamou a atenção nessa matéria. A gente tem um campeão de destinação de recursos. Esse deputado federal chama-se Delegado Fábio Costa. Ele é do PP, lá de Alagoas. E aí, esse cara, ele recebeu, né, eles chamam, sabe do que? De emenda Pix. É por isso que o Pix não está sendo taxado. Eles chamam de emenda Pix e ele recebeu 2,9 milhões de reais. Aí é um valor, né, e o argumento é para a base eleitoral, certo? Ele recebeu 35 votos. 35 votos ele recebeu. Ele não tem sequer base eleitoral. Ele não tem essa expressão para a base eleitoral, mas ele recebeu esse dinheiro, mas o problema, aí a gente é a cobra comendo o próprio rabo, né? A gente volta para a primeira matéria que nós reverberamos aqui. O problema é a pessoa que construiu o patrimônio dela durante a vida dela inteira. Não, senão o Haddad retaxa. Ele retaxa. Não reverbere nada que o Haddad retaxa. Mas aí o grande problema para o PT, para a esquerda toda e para toda essa classe política, né? Eu quero ver se outros políticos estão falando, eu quero ver se outros meios de comunicação estão falando a respeito desse gargalo de dinheiro. E aí o problema qual que é? É o trabalhador que construiu seu patrimônio e quer deixar para um filho, para um parente, enfim, quer deixar para o cachorro que seja, o patrimônio é dele. É esse que é o grande problema, não esse dinheiro que sai, a gente não tem ideia para onde que vai, mas a gente tem a ideia de onde sai, né? Dos nossos bolsos.